Como eu havia prometido no último vídeo do unboxing dessa máquina, agora eu vou deixar a minha opinião após ter usado ela por 6 meses. Estou gravando esse vídeo onde eu vou abordar 3 tópicos. O primeiro é como embalar ela, proteger ela da melhor maneira que eu encontrei. Vou deixar aqui também um time-lapse de uma tatuagem onde eu usei essa máquina do começo ao fim, com algumas agulhas diferentes. E vou concluir o vídeo falando tudo aquilo que eu identifico como pró e contra dessa máquina, estando usando ela já por volta de 6 meses. Então vamos lá, para embrulhar a máquina, o primeiro passo que eu faço é desrosquear o motor do grip. Agora eu introduzo a parte do motor num desses saquinhos que vieram junto com ela. Eu passo o disco excêntrico aqui com cuidado, deixando o plástico cobrindo ainda aqui a rosca do motor. Agora é só fechar o grip. Pronto. É possível passar ainda uma fita adesiva ou essas fitas aqui para certificar que o plástico não vai rasgar e não vai sair aqui do motor e da bateria. O excesso do plástico pode ser cortado. Eu pego aqui um plástico que eu cortei e vou utilizá-lo para vedar a parte aqui do grip junto com uma fita crepe. Dá para deixar assim, mas o ideal é cobrir toda essa parte aqui que ainda não tem o plástico protegendo. Para isso eu vou usar a pontinha do outro plástico . Agora sim, ela está totalmente protegida. Essa parte aqui da bateria pode ser fechada com uma fita crepe. Eu costumo deixar aberto caso seja necessário trocar a bateria. Após embrulhar ela totalmente, eu utilizo uma dessas espumas que é usada para isolar esses tubos de ar-condicionado. Penso eu que seja para isso que ela é utilizada. Compro ela nessas lojas de material de construção. E coloco aqui no grip para deixar o grip mais macio, com a pega mais suave, mais macia e absorvendo ainda um pouquinho mais de vibração. Eu uso essa atadura aqui para proteger essa borracha e dar uma aderência melhor com a luva. Pronto, é assim que eu costumo deixar a máquina. Agora o grip dela pode ser ajustado sem problemas, sem dificuldades. E quando o cliente chega, eu apenas faço uma abertura aqui para colocar o cartucho. Essa abertura pode ser feita com a ponta do próprio cartucho ou com uma tesoura. Agora eu vou deixar o time-lapse onde eu usei essa máquina numa tatuagem do começo ao fim. Bom, agora vamos para os prós e os contras
dessa máquina CNC X-Wheel. O primeiro pró que eu posso destacar aqui foi o tempo de entrega. Eu comprei ela numa promoção na Black Friday, no final de novembro, no início de dezembro ela já havia chegado para mim. Como eu estava viajando, só fui retirá-la no final de janeiro e só comecei a usá-la no início de fevereiro. Ao chegar aqui em Portugal, eu fui notificado por uma mensagem da alfândega, mas me parece que a CNC cobriu todos os custos alfandegários para que essa máquina fosse despachada logo. E ela realmente, num prazo muito rápido, em poucos dias, já estava disponível para entrega, onde no site da entregadora, aqui em Portugal, eu consegui programar a entrega para a data que eu já estivesse retornado de viagem. Um outro pró que eu posso destacar aqui é que eu acho ela extremamente leve. Ela acaba ficando mais leve do que a maioria das pens com uma bateria extra em cima, essas baterias que nós costumamos comprar à parte e colocamos na entrada RCA das pens. Ela tem um peso muito leve e também um outro pró é o balanço dela. A parte mais pesada dela, sem dúvida, é o grip. O motor e a bateria é muito leve. Isso faz com que a maior parte do peso esteja aqui na mão, deixando essa parte aqui de cima bem leve, e isso faz com que não seja forçada a musculatura aqui do antebraço, fazendo com que as sessões muito longas, que duram horas e horas, sejam ainda mais confortáveis assim. Quando você tem um peso muito grande aqui, seja introduzindo a bateria no RCA de uma pen ou de outras máquinas que têm o peso maior aqui em cima, a gente acaba fazendo mais força nessa musculatura aqui, nesses tendões aqui. Isso pode vir gerar uma tendinite ou uma lesão por esforço repetitivo. Um outro pró que eu posso destacar aqui é que eu considero ela silenciosa. Ela sem dúvida não é a máquina mais silenciosa que existe, mas está longe de ser a mais barulhenta. O barulho dela realmente não é algo que me incomoda. Um outro pró, sem dúvida, é a versatilidade dessa máquina. Como eu mostrei para vocês, ela veio com 3 discos excêntricos, um de 3 mm, que é perfeito para sombras e coisas suaves, um de 3.5, que é ótimo para linhas finas, até 9RL e algumas Magnums. É muito bom também para preenchimento, para trabalhos com preto e cinza e também colorido. E um de 4 mm, que é perfeito para pontilhismo e também para trabalhar com cores, preenchimentos bem sólidos. Os 3 discos que vieram com essa máquina, então, cobrem uma imensa variedade de tatuagem que você pode querer vir a fazer. Além da versatilidade, um dos maiores prós dessa máquina é que ela é barata se for comparada com grandes marcas do mercado, como a Cheyenne, por exemplo, ou a Spectra Flux, outras máquinas que são wireless. Ela chega a ser 5, 6 vezes mais baratas do que essas grandes marcas. Um outro pró, sem dúvida, é que ela vem com 2 baterias. Então, enquanto uma bateria está perdendo a carga, eu sempre mantenho a outra 100% carregada. Se necessário, durante a sessão, eu faço a troca da bateria. Isso deve ter acontecido nesses 6 meses que eu tenho usado ela, apenas 1 ou 2 vezes. Normalmente não é necessário trocar a bateria, a menos quando realmente eu já começo uma tatuagem com essa bateria que está nela com baixa carga. De qualquer forma, eu tenho a outra sempre carregada em 100% e na hora da troca é possível já deixar essa bateria aqui carregando. Ela leva cerca de 1h30 a 2 horas para ter uma carga completa e ela dura entre 4 a 6 horas, dependendo da voltagem e da configuração da agulha que está sendo usada. Os cartuchos que têm membrana mais rígida vão exigir mais potência, mais força do motor para serem empurrados, e agulhas maiores, magnums grandes, também vão exigir mais potência do motor para empurrar. Isso vai fazer com que a bateria dure menos tempo. Mas enfim, para as agulhas que eu utilizo, nunca durou menos de 4 horas uma bateria e o tempo de carga máxima leva em torno de 2 horas. Um outro pró que eu posso destacar dessa máquina é o design. Eu realmente acho ela muito bonitinha. Agora não dá para ver aqui, porque ela está completamente embalada, mas eu vou ver se deixo algumas imagens dela sem estar coberta. Mas eu vou ver se deixo aqui algumas imagens dela sem estar coberta. Eu acho um design que é bem autêntico, bem original. Ele não tenta imitar as grandes marcas e eu prezo por isso. Eu procuro comprar coisas que não sejam cópias, que não sejam falsificações, que não usem o nome e a marca de uma outra empresa mais famosa. Apesar dessa máquina aqui ser chinesa, ela tem uma boa construção, é bem sólida, tem um design bonito e buscou algo original e único para o seu design.
Um outro ponto positivo, sem dúvida, é o grip que tem esse sistema de scope, onde eu vou girando o grip e sai mais agulha, ou eu recolho a agulha, sem com que ela gire dentro do grip. A agulha continua sempre com uma face voltada para cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui agora. Então tenho aqui uma Magnum trabalhando na máquina e tem bastante da agulha saindo. Ao girar o grip, para recolher a agulha, a gente vê que a agulha volta toda para dentro do cartucho, entretanto a parte de cima do cartucho ela não gira junto com o grip. Um outro pró que eu poderia destacar é o fato dela vir com uma bateria própria. Diferente de você ter alguma máquina PEN e comprar uma bateria de outro fabricante, de outra marca, sem que você saiba exatamente a amperagem que ela vai te entregar, sem que você saiba se ela vai entregar uma consistência na voltagem. Essa máquina aqui, ela tem uma bateria que foi fabricada exatamente para o motor que ela tem. Então o motor exige uma potência que sem dúvida é entregado por essa bateria. E eu digo isso porque ao longo do trabalho eu não sinto nenhuma oscilação de voltagem. Um outro pró que eu poderia destacar aqui é o suporte e a garantia que me ofereceram. E por que eu digo isso? Eu comprei ela direto no site da CNC, não foi no AliExpress, não foi em outro revendedor, foi direto no site da marca e lá dizia que eu teria 1 ano de garantia nas peças dessa máquina. E logo depois que eu comprei, pouco tempo depois, cerca de 3, 4 meses depois, eu tive um problema com o grip. Aqui está o grip originário que veio com a máquina. Qual que foi o problema? A parte interna do grip, essa parte aqui do escópio dele, simplesmente parou de funcionar. Eu girava para recolher ou para colocar mais agulha para fora e nada acontecia. Parece que esse compartimento interno do grip simplesmente quebrou, desparafusou e eu não consegui desmontar o grip para tentar consertar esse problema. Então eu entrei em contato com o suporte técnico dessa máquina, me foi passado um número de WhatsApp deles, o contato foi todo feito em inglês e eles identificaram que realmente era possivelmente um problema de fabricação e prontamente me enviaram outro grip novinho em folha, que é o grip que está aqui com essa máquina, sem custo de envio, sem me pedirem para enviar o grip antigo de volta, sem nenhum tipo de complicação, eles me enviaram rapidamente um grip novo para a máquina, então um ponto positivo aí para o suporte técnico da CNC, algo que realmente me surpreendeu, porque nós compramos às vezes essas marcas da China, que não são marcas tão famosas, que não patrocinam grandes artistas, e a gente pensa que eles não vão zelar pelo nome da marca, que eles só estão preocupados em fazer a venda, em ganhar o dinheiro, mas eles se demonstraram realmente comprometidos com o pós-venda e me entregaram um grip totalmente novo. Então, um mega ponto positivo para a marca da CNC. Agora os contras, vamos listar os contras. Sem dúvida, o principal contra que eu posso identificar aqui é o encaixe do cartucho. Infelizmente não é tão simples assim encaixar um cartucho nessa máquina. Esse aqui é o meu cartucho de estudo, tá? É um dos meus cartuchos de estudo, por isso que ele está usado, está sujo. Ele não foi usado em nenhuma pessoa, não está contaminado com sangue, apenas tinta mesmo para estudo em pele artificial. Aqui ele entrou sem problema, mas infelizmente nem sempre é assim. Às vezes quando ele entra fica a agulha sobressalente e é difícil de encaixar essa parte aqui, essa haste aqui do cartucho dentro do buraquinho do grip. Infelizmente não é sempre que é assim tão fácil como está sendo agora aqui nesse vídeo. E isso é um ponto sem dúvida negativo. Às vezes é chato, você vai usar aí 4, 5 cartuchos numa mesma tatuagem e acaba demorando um pouquinho para fazer isso. É um pouco chato. Como vocês podem ver, não é sempre que isso acontece. Agora aqui, enquanto eu gravo o vídeo, eu não tive nenhum problema em encaixar esses dois cartuchos, uma Magnum e um 3RL. Mas às vezes durante a tatuagem eu tenho esse problema. Então a solução que eu encontrei é, com um estilete, fazer um pequeno corte na diagonal, aqui nessa haste, algo mesmo muito pequeno, para facilitar que a haste entre no buraquinho. Ela vai ficar com um formato como se fosse uma seta, como se fosse uma flecha, e que ela entre no buraquinho sem o menor problema. Então, se eu fizer isso, realmente eu não vou ter problema algum em encaixar o cartucho, mas a gente espera que a máquina entre e saia o cartucho com agilidade e rapidez. Então, um ponto contra dessa máquina, sem dúvida, é o encaixe do cartucho.
Um outro ponto contra que eu posso ressaltar é a limpeza do grip. Como eu falei, o grip não se desmonta, apesar de que no manual de instruções mostra a imagem do grip totalmente desrosqueado para você limpar essa parte. Na prática, isso realmente não funciona. Eu pesquisei, conversei com outras pessoas na internet que tiveram o mesmo problema. Realmente esse grip não sai, então limpar aqui é um pouco chato. Por isso que eu embrulho totalmente a máquina, evitando qualquer contaminação de tinta. É muito fácil limpar a parte externa dela e a parte interna é possível limpar com um cotonete, um pouquinho de álcool. Ainda assim, é chato você não poder desmontar totalmente o grip para lubrificar e para limpar. Um outro ponto negativo que eu posso ressaltar é o nível da bateria. Quando a gente liga aqui a bateria, ela liga com a voltagem padrão de 7 volts e após isso ela vai piscar algumas vezes uma luz. Esse tom de verde me diz que a bateria está entre 100% e 80%, ou seja, ela está com uma carga muito boa. Depois ela vai vir outro tom de verde, um verde mais clarinho para dizer que está um pouco mais fraca, depois um tom de laranja e depois um tom de vermelho para dizer que realmente está na hora de trocar a bateria. O problema é que entre o verde mais claro e o laranja, essa cor aqui que pisca não é assim tão óbvia, principalmente quando ela está dentro de um plástico, que vai alterar um pouco a cor dela aqui. Um outro problema é que a bateria, quando está piscando no vermelho, ela não fica assim tão clara, assim também tão diferente do laranja. Então, esse realmente é um problema. De toda forma, você nunca corre o risco de ficar sem bateria, porque ela vem com 2 baterias e é só deixar a bateria reserva sempre 100% carregada. Um outro contra, eu falo ele aqui com uma interrogação, porque para mim, sinceramente, não é um ponto contra, mas essa máquina não vem com a possibilidade de você rosquear aqui uma pontinha com entrada RCA, então ela funciona somente o wireless. Não existe a possibilidade de usar essa máquina com cabo RCA. Eu particularmente acho isso um pró dela, primeiro porque ela vem com esse sistema de magnetismo aqui da bateria, como eu já mostrei no vídeo anterior, e eu acho que quanto menos contato tiver, quanto menos peças tiver para rosquear e desrosquear, é menos possibilidade de ter problema com mau contato, com encaixe de peças. Então, eu sinceramente não voto a minha opinião pessoal como um ponto contra, mas eu ressalto aqui porque eu sei que algumas pessoas gostam de ter a possibilidade de, além da bateria, usar um encaixe RCA na máquina, embora eu não veja sentido em uma pessoa comprar uma máquina wireless para usá-la como um cabo RCA. Enfim, fica aqui essa informação de que não é possível usá-la com cabo RCA e você decide, me diz aí no comentário se você acha isso um ponto negativo ou não. Sinceramente, para mim não faz a diferença, mas eu listo aqui porque para algumas pessoas podem fazer a diferença. Então, a minha conclusão pessoal, se vale ou não a pena essa máquina, tendo usado ela após 6 meses, eu preciso dizer que para mim, sim, essa máquina vale muito a pena pelo preço que ela custa. Como eu falei, ela é 5, 6 vezes mais barata do que uma grande marca como uma Cheyenne, uma Spectra Flux, por exemplo. Então, a minha opinião final é: essa máquina é uma máquina leve, é uma máquina que cobre uma gama muito variada de estilos de tatuagens completamente diferentes, extremamente versátil, ergonômica e pelo preço que ela tem, sem dúvidas, ela vale muito a pena. Apesar dessa chatice do encaixe do cartucho aqui no grip e apesar de ser um pouco chatinho de limpar o compartimento interno dela, a minha opinião final é de que sim, por toda a versatilidade, praticidade, pelo preço, custo-benefício, pelo suporte técnico, se a gente for colocar numa balança, os prós pesam muito, muito, muito mais do que os contras da máquina. Então sim, eu gostei dela. Acho que vale a pena. Vou colocar um link aqui para você comprar direto com o site da CNC, para não comprar com AliExpress ou outra forma de compra que talvez você não vá ter o suporte técnico dela. Então, por esse vídeo é isso, já ficou um pouco longo, eu espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou, se essa máquina é legal, se você compraria ela ou se você acha
melhor juntar 5, 6 vezes o valor dela para comprar uma outra máquina mais cara? Qual que é a sua opinião? Se você compraria ela para fazer o teste ou não? Se você acha que vale a pena ou não? Se você já tem uma dela ou não, comenta aí também. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!